E aí, continuando aqui, verso 7, portanto, meu filho, preste atenção, nunca se desvie do que irei lhe dizer, mantenha a distância dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, se o fizer, perderá sua honra e entregará aos homens impiedosos tudo o que conquistou. Estranhos consumirão sua riqueza e outros desfrutarão o fruto de seu trabalho. No final, você gemerá de angústia quando a doença lhe consumir o corpo. Dirá, como odiei a disciplina, se ao menos não tivesse desprezado as advertências. Olha só que interessante. Por que não ouvi meus mestres? Por que não dei atenção aos que me instruíam? Cheguei à beira da ruína total, e agora todos saberão de minha vergonha. Meu Deus, é forte isso aqui, hein? Então aqui, claro que se trazermos aqui dessa história para você aí, adolescente, claro que muita coisa aqui não vai se encaixar, porque aqui é mais aqui para um adulto, mas a gente pode tirar lições morais aqui dessa história imoral, vamos dizer assim, até o título não diz aqui, evite mulheres imorais, mas podem ser homens ou o que for, coisas imorais, né? E aqui no finalzinho ele fala, como eu não dei ouvido às advertências, por que eu não ouvi meus mestres, ou meus pais, ou meus líderes, meu pastor, seja quem for. Então a gente vê que a cada passo que a gente vai andando nas nossas lições, a gente vê que sempre bate nesse ponto, né? Porque eu não ouvi as advertências, porque eu não ouvi meus pais, meu líder, meu pastor, seja quem for ali que tem uma autoridade e eu respeito essa pessoa e eu não dei ouvidos a isso, né? Seja até o professor na sua escola também, que é uma autoridade, eu não ouvi essas pessoas e eu fui à ruína. E aqui num momento aqui que fala, eu desci à sepultura, os meus pés desceram para a morte, né? Parece aquela coisa de terror. Então, Provérbios já nos ensina, nos dá conselhos aqui que a gente pode trazer e extrair para a nossa vida. Então guarde isso. E agora eu quero ler com vocês lá no capítulo 6, do verso 24 ao 29. Provérbios também, capítulo 6, do verso 24 ao 29. Olha só, o que a gente tem que sempre entender quando a gente está lendo aqui Provérbios aqui, diversos outros livros da Bíblia, mas Provérbios aqui no nosso caso que a gente está lendo muito, é tirar a lição de moral nessa história. O que eu posso extrair daqui para a minha vida? Não é o que está aqui que vai acontecer comigo. Não, mas são coisas que estão falando aqui, que são ideias, princípios que vão nos nortear, para nós não cairmos nisso ou andarmos pelo caminho que é o correto. Olha só, eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua, não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Não, né? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Olha só, que forte aqui, né? Eu falei para vocês, essa lição ela vem pesada já nessas duas leituras aqui de começo, mas é para nos nortear aqui o que é certo e o que é errado, aquilo que Deus reprova, aquilo que é imoral, tá bom? E para nós falarmos aqui um pouquinho sobre moral, imoral, né? O que seria moral aqui, a gente trazendo aqui nos princípios bíblicos, aquilo que nós acreditamos. E se você tem fé em Jesus, que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, você crê nas palavras de Deus, a Bíblia, então você precisa seguir isso, essa moral. Então Deus ele tem uma moral, ele nos lança princípios, ele nos lança, podemos dizer, condutas, regras, né, que nós devemos seguir. Então isso é moral de Deus, e a moral de Deus é aquilo que é saudável para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa alimentação, seja o que for, aquilo que é saudável para nós vivermos como seres humanos nessa terra, tá bom? E a moral de Deus é muitas das vezes corrompida, é muitas das vezes convertida para imoralidade, né? Ou talvez, não sei se convertida, mas deixada de lado, e aí nós caímos para a imoralidade, aquilo que Deus reprova, aquilo que é pecado perante os olhos de Deus. Então isso nós devemos fugir. Fuja, está dizendo aqui, ó. Às vezes nós vamos precisar correr literalmente da imoralidade, tá bom?
Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, né? Como que é esse negócio de correr literalmente ou não, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Nosso enfoque bíblico aqui, ó, em Provérbios 25, 28, eu achei muito interessante. É um verso só, mas olha o que nos diz. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralha. Então aqui, Provérbios lá dos tempos antigos, né, onde foi escrito, existiam muitas guerras, cidades eram cercadas de muro, né? Então imagine uma cidade toda cercada por muros altos, que eram para ficarem protegidos ali, né? Então tinha um portão principal, geralmente essas cidades, e era onde entravam e saíam todas as pessoas. E para se protegerem tinham esses muros. Então aqui ele fala, ó, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então talvez existiam cidades que estavam sem muralhas, cidades talvez destruídas por alguma guerra, e elas ficavam elas ficavam mais vulneráveis a um ataque, a estranhos chegarem naquela cidade, né, e ali não saberem de onde chegou aqueles estranhos. Então tinham essas coisas, essas muralhas que cercavam, e então ele fala aqui, ó, é tão sem defesa como aquela cidade sem muralhas. Então, nós precisamos nos controlar, nós precisamos controlar, ter equilíbrio, controlarmos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, tá bom? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Chegou mais gente aí? Levantando aqui o microfone, belezinha? Então vamos lá, galera. Olha só o nosso Fique Alerta aí bem pegado também. Então, não sei aí se tem alguma criança aí, menos de 10 anos aí na live aí também assistindo aí com a gente. Acho que esse é o horário de tampar os ouvidos aí, que agora a gente vai começar a falar aqui algumas coisas para pré-adolescente, adolescente, e a gente vai falar aberto aqui, tá bom? Então vamos lá, ó, fique alerta. Você sabia que o sexo foi criado por Deus? Deus criou o sexo puro, sem pecado, com o propósito de proporcionar a propagação da espécie humana e a satisfação do casal no casamento. Satanás, no entanto, perverteu e transtornou o sexo através do abuso e da distorção desse e de outros preciosos instintos humanos. Olha só, hein? Então o sexo foi algo instituído por Deus e é bênção para as nossas vidas quando no momento certo, ou seja, no casamento, tá? Conforme vemos na Bíblia, Deus não tolera a imoralidade sexual e espera que tenhamos uma vida de pureza. Se você deseja agradar a Deus e ter uma vida vitoriosa, descubra neste estudo o que é imoralidade e como fugir dos desejos e práticas sexuais que são reprováveis e pecaminosas. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre essa questão e vamos fugir disso. Vamos buscar aqui na Bíblia como nós podemos fugir disso. Sim, tem um ponto aqui bem legal aqui que está na lição sobre o desenvolvimento da puberdade, né? Puberdade é aquele momento onde eu acho que é interessante a gente falar antes de entrar nessa questão de imoralidade e tal, falar sobre sexo, falar sobre essas coisas que estão muito em alta com adolescente, com jovem, né? Esses assuntos na escola, tudo mais. Então, sobre a puberdade. A puberdade basicamente é o quê? São algumas coisas do nosso corpo, partes do nosso corpo onde começa a se desenvolver, né? E aí é o momento onde vai se desenvolver mais rápido, vai ficar mais aflorado. Então ali começa a nascer cabelo ali nas axilas, né? Começa ali as partes íntimas ficarem mais avantajadas e tal, né? Das meninas, tudo mais. Então são momentos ali onde a gente começa a sentir o nosso corpo em uma mudança, algo diferente, né? Começa a brotar espinhas no rosto, na bochecha. Então são aquele momento onde você olha para você e você fala, nossa, eu estou mudando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Talvez você fique espantado, o que é isso e tal. Calma, a própria lição é que ela fala para nós termos calma, para vocês terem calma nesse momento e esperarem esse momento, que é um momento que vai passar, um momento onde você está se desenvolvendo, tá? E esse momento é um momento muito importante, porque às vezes você não consegue se controlar com algumas coisas. E aqui nós estamos para aprendermos a nos controlarmos, a termos o equilíbrio de controlarmos tudo isso que está aflorando na nossa pele, na nossa vida, no nosso corpo, né? E aí sobre a imoralidade aqui, ó, olha só. Esta é uma fase importantíssima de sua vida, marcada por mudanças no seu corpo e na sua mente.
A partir de agora, você ficará lidando com sentimentos e impulsos que não conhecia antes. Por isso, precisa ter o cuidado para não ser influenciado pelos apelos da mídia para tornar-se uma pessoa imoral. Então já tocou num ponto aqui muito importante. A mídia influencia muito. E a mídia é o quê? Celular, tablet, notebook, redes sociais, YouTube, sites, novelas, séries, né? Tudo isso daí que nós temos na nossa mão, no celular, seja onde for, na TV. Então, nos influenciam. E muito disso influencia para a imoralidade. Você sabe o que é imoralidade? E aí aqui ele vai dar uma definição, que é aquilo que a gente já falou. Vou pular essa parte, tá bom? Até para a gente ganhar tempo. E aqui, ó. Então vamos um pouco falar sobre o apelo da mídia, né? O sexo foi criado por Deus, como a gente falou, né, para ser desfrutado no âmbito do casamento. Infelizmente, vivemos em uma época em que o sexo livre é moda. Virgindade é coisa do passado. Não ter experiência sexual é alvo de deboche. Olha só. A mídia, através da televisão, do cinema, das revistas pornográficas, sites pornográficos, agora através de telefone, internet, estimula os adolescentes e jovens a viverem o sexo sem... Opa, deixa eu passar a página aqui. Travou. Sem controle e sem compromisso. Então a mídia, ela mostra isso, é o sexo livre, é a moda, é isso. Se você não provou ainda, se você não fez ainda, você é careta, você não presta. Então eles colocam isso na nossa mente, a gente vê isso numa série ali de romance, né? Ali aquele romance, e aí daqui a pouco começa ali aqueles adolescentes irem para a prática sexual. Então isso traz influência para nós estamos vendo isso vai trazer uma influência para nossa mente, e aí chega na rodinha ali da escola, dos amigos, o assunto muitas das vezes é isso, e aí como você fica, adolescente, cristão, nessa roda de assunto, né? Às vezes você fica ali desconfortável e tal, e aí você fala alguma coisa, aí as pessoas falam alguma coisa sobre isso, e aí você se torna um careta, você se torna alguém que não presta porque você nunca provou, que não sei o que, começa a te zoar. Então, toma cuidado com isso, tá, galera? E aqui está nos alertando, ó. A indústria de entretenimento apresenta na televisão shows, filmes, novelas, seriados que promovem profanação, violência e sexo ilícito. Cada vez mais as pessoas se tornam imorais agindo desordenadamente. Estas coisas não agradam a Deus. Ponto. Não agrada a Deus de forma nenhuma, tá? O homem tem afrontado a Deus com suas atitudes e práticas pecaminosas. A infeliz colheita de tudo isso virá, pois o pecado tem salário. Já nos diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, e a morte eterna, tá? Então, gente, como disse aqui no comecinho, quando a gente leu em Provérbios aqui, sobre a imoralidade, né, que falava ali, os seus pés caminham para a morte, estava descendo a sepultura. Realmente é isso. Por quê? No começo ali parece algo legal, é prazeroso, sim, é a carne, a veia aqui aflorando, né, não sei o que, na sua carne a tentação e tal, e aí você se entrega a isso, e por você se entregar a isso, você abre brecha para que a imoralidade entre na sua vida, porque você não espera o momento certo, aquilo que Deus preparou para o momento certo, e aí a gente corrompe a moral, aquilo que Deus nos deixou, os princípios, os costumes, aquilo que Deus nos ensinou, desde lá o princípio, sabe? E desde lá, de Adão e Eva, essas coisas vêm acontecendo, vêm se corrompendo, mas Deus, com a sua compaixão, com o seu perdão, com a sua misericórdia, Ele tem alcançado o seu povo e tem tocado o seu povo ao arrependimento, né? Então, aqui não é diferente, tá? O Senhor, Ele vem nos alertando a isso, e aqui nesse momento aqui é muito forte que Ele fala: a infeliz colheita disso tudo virá, pois o pecado tem salário, e é a morte, tá? Então vamos fugir da imoralidade, vamos fugir daquilo que Deus está nos alertando, e nessa lição não é diferente, o Senhor está nos alertando a isso. Fuja da imoralidade,
daquilo que a mídia tem imposto, sabe? De uma forma muito pressionando, né, a nossa juventude, pressionando a nossa geração a isso, a colocando que tudo vale, né, o amor é da forma que você achar que é. Então tome cuidado com essas palavras, com essas ideias que trazem nas séries, né, nas novelas, seja no que for que você assiste, no YouTube, seja o que for, tome cuidado com o que essas pessoas falam, tá bom? Tenha sempre a base enraizada na palavra de Deus, aquilo que está, mais uma vez, aqui nos ensinando. E aqui é uma realidade, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Tá bom, galera? Vamos ler mais alguns pontos aqui dessa lição, e a gente passa para outra, já vai dar 11 horas aqui, mas vamos lá aqui, ó, que é bem importante. A Bíblia e a sexualidade. O que a Bíblia ensina acerca da sexualidade? Vamos observar e aprender alguns aspectos básicos. A Bíblia nos orienta a fugir da imoralidade. Então muitas vezes nós vamos ter que fugir. E fugir é o quê? Tem alguma coisa que chegou no seu celular aqui, aquele vídeo impróprio, né? Mandou lá naquele grupo da sala, né, da escola. Então o que você faz? Foge, já pega ali daquele negócio, nem baixa, já. Você sabe que a galera tá zoando, já tá falando ali mais ou menos do assunto, já exclui de uma vez, entendeu? Isso é fugir, entendeu? Não abre, já exclui aquilo ali e vai fazer outra coisa, sei lá, corre, vai tomar uma água, vai falar com Deus, vai ler a Bíblia, sei lá, alguma coisa você tem que fazer, mas você tem que fugir muitas das vezes disso. E aí colocar a sua mente focada em outra coisa, porque no momento que vocês estão vivendo aquilo que a gente falou da puberdade, isso vem aflorando no nosso corpo, né? E às vezes a gente não consegue controlar isso, então você precisa fugir disso, tá bom? E olha o que nos diz aqui, ó, 2 Timóteo 2,22, precisa nem abrir, eu vou ler aqui, ó. Fuja das paixões da juventude, procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem ajuda do Senhor. Olha só, Timóteo aqui já nos alertando, fuja dessas paixões, e com amor, paz, fé, junto com um coração puro, pede ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor, tá bom? Quando vir aquele momento, a sua mente naquele pensamento, aquele pensamento, aquela coisa que você não quer, que você sabe que é imoral, que é errado, diante dos olhos de Deus, peça ajuda do Senhor, fala: Senhor, me ajuda, eu não estou aguentando, Senhor, me ajuda, é isso mesmo, clame, abre a sua boca e fala com o Senhor, que Ele vai te ajudar com certeza, tá bom? E olha só o segundo aqui, o segundo é aquele que a gente leu lá no comecinho, né? E nos ensina a ter domínio próprio, que a gente falou, né? Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então nós precisamos nos controlar, e nisso nós precisamos da ajuda do Senhor, tá? E aqui alguns princípios da pureza, para a gente já finalizar essa lição aqui. Princípios da pureza. Olha alguns pontos. Não aceite o padrão estabelecido pela mídia. Aquilo que nós falamos, pense, tá? Tudo aquilo que você está vendo, tome cuidado, tá? Esses streamings aí, o mais famoso aí, Netflix, né? Que a maioria da galera tem. Tome cuidado com aquilo que as séries trazem, tá? Tem algumas séries aí que trazem muito essa questão do sexo aflorado mesmo na juventude, na adolescência. E tome cuidado, porque às vezes começa num romance, numa coisa ali legalzinha, né, diferente ali e tal, mas daqui a pouco começa a embolar tudo aquilo ali. Então toma cuidado com isso que você está vendo, tá bom? Toma cuidado, porque isso vai trazer uma ideia para você e pode te corromper. E você sai daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a moral, os princípios, daquilo que o Senhor nos deixou, beleza? Não aceite esse padrão da mídia, não procure agir com impulsivamente, ou seja, pense sempre antes de agir, tá? Muitas atitudes impensadas poderão trazer consequências desastrosas para o resto da vida. Outro ponto, cultive o fruto do Espírito, tá? Nós tivemos aqui uma série aqui sobre o Espírito Santo com os jovens, aqueles que acompanharam, viram aí, e no último falou sobre o fruto do Espírito, né? Só o Espírito Santo é capaz de nos dar forças para controlarmos os nossos desejos. Fica uma lição de casa para você, anota aí, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Leia sobre o fruto do Espírito, tá? Tudo aquilo que está lá. Procure ler e praticar, colocar no seu dia a dia tudo aquilo, tá bom? Então cultive isso no seu dia a dia, busque o fruto do Espírito. E aí mais um aqui, último ponto, aprenda a ter uma vida disciplinada.
Uma boa disciplina não só faz bem ao corpo, como também à alma e ao espírito. É isso que nós precisamos entender. A nossa alma, o nosso espírito, nós precisamos guardar isso também. O apóstolo João dá o seguinte conselho. Eita, estou batendo aqui toda hora. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com uma boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Ou seja, não é só nosso corpo físico, mas o nosso espiritual precisa estar bem, tá bom? Então é isso, olha só quantos conselhos, quantas coisas boas aqui que essa lição nos deixa. E para nós concluirmos, fuja da imoralidade sexual, cultive um relacionamento mais íntimo com Deus, se aproxime mais do Senhor. Isso é muito importante, é primordial, é para nós voltarmos à moral daquilo que são os princípios, os costumes, daquilo que vai nos trazer algo bom, de saudável para a nossa vida, é a intimidade com o Senhor, tá? Procure a cada dia envolver-se com as atividades da igreja, isso vai te ajudar, desenvolvendo uma vida diária de oração e leitura da Bíblia. Ocupe sua mente com coisas boas e pratique exercícios físicos. Encha-se do Espírito Santo e fique firme. Então ele finaliza assim: encha-se do Espírito Santo, é o fruto do Espírito, entrando na sua vida, sabe? E esse fruto do Espírito transformando o seu caráter. O caráter é aquilo que você é, tá? Aquilo que você faz, aquilo que você pensa quando ninguém está com você, quando você está sozinho, é como você é, esse é o seu caráter. Então se ele está deformado, se você olhou para você e falou, isso aqui eu vejo que Deus não se agrada, então busque intimidade com o Senhor, peça, clame a Ele, que Ele vai te ajudar, tá bom? Então fica aqui para vocês essa questão fuja da imoralidade. Vamos correr e vamos correr para Deus, vamos correr para o Senhor, na intimidade com Deus, porque Ele vai nos ajudar, tá bom, galera? E para nós entrarmos aqui na nossa segunda lição, vença a preguiça. Tá, vamos falar um pouquinho sobre a preguiça que pega muito aí adolescente, né? Eu queria ler aqui alguns textos com vocês. Vamos lá em Provérbios 6. Se você quiser acompanhar aí, Provérbios 6. Do 6 ao 11. Olha só que interessante aqui. Esse aqui é bem conhecido aí, muitos irmãos utilizam, citam esses versículos aqui. Então olha só que interessante sobre a preguiça. Deixa eu tomar uma água aqui. Minha sogra aí falando, vai tomar uma água. Vamos lá? Provérbios 6, do verso 6 ao 11, olha o que nos diz: aprenda com a formiga, preguiçoso. Eita aí, ó, já fala Deus aí, ó. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Eita, olha aí, ó, Deus falando aí com o adolescente, hein? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza os assaltará como um bandido. A escassez o atacará como o ladrão armado. Meu Deus do céu, olha só. Que interessante aqui essa ideia que nos traz, né, sobre a formiga, que ela trabalha todo o verão, né? Ou seja, se você já acompanhou ali um formigueiro, alguma coisa assim, sobre as formigas, você vê às vezes elas carregando um pedaço de alguma coisa, né, de folha e tal. Elas estão se preparando para o inverno, porque no inverno elas vão estar ali intocadas e ali elas vão ter mantimentos, elas vão ter tudo o que elas precisam para não precisarem sair para trabalhar. Então elas já trabalharam antes, para que nesse momento de inverno elas já estejam ali com todos os suprimentos, aquilo que é necessário. Então é isso que nos ensina aqui, fala, ó, preguiçoso, até quando você vai ficar nessa cama, vai ficar dormindo? Então o adolescente, até quando você vai ficar dormindo aí até 11, meio-dia, em 1h da tarde, 2, meu Deus do céu, vamos acordar mais cedo, vamos ajudar os pais, né? Lava aquela loucinha para agradar seu pai, sua mãe, depois vai lá, compra um pão,
aí vai lá, começa a estudar a Bíblia, faz uma devocional, depois vai estudar alguma coisa interessante aí que você quer para o crescimento da sua vida, tá bom? Então vamos levantar dessa cama, vamos parar de preguiça, tá? Eu sei que aí o pai de vocês deve pegar no pé sim de vocês, falar, ô preguiçoso, levanta dessa cama, e na adolescência é aquele momento onde pega, né? Aí a gente acha que esse momento que a gente está vivendo agora é umas férias aí que eu estou tirando também, então eu não tenho nada para fazer, eu vou dormir mesmo, tenho que aproveitar. Não, faz isso não. Levanta, não fica nessa preguiça, tá bom? Vai ajudar os seus pais, vai fazer alguma coisa legal. Você não está trabalhando, não sei, às vezes você não precisa trabalhar ainda, claro, mas vai fazer alguma coisa legal, sei lá, algum esporte também, né? Não fica só dormindo não. E ó, no capítulo 10... Vamos lá no capítulo 10 de Provérbios também. Olha o verso 4 e 5. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Ou seja, aqui, claro, está dizendo para um adulto, alguém que já está trabalhando e tal, mas a gente pode trazer para nós também. E essa ideia você pode levar para a sua vida, porque ó, o preguiçoso logo empobrece. Se o cara fica lá só querendo dormir, não quer trabalhar, fica enrolando, claro, ele não vai conseguir uma vida estável, não vai conseguir uma vida legal, mas se você se foca naquilo que você quer, ou que você quer trabalhar, ser um profissional, sabe, dedicado, você vai conseguir sim, você vai conseguir. Então você precisa focar, que já nos ensina, olha só que conselho interessante para a nossa vida, tá? Então, para de preguiça. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Então, vamos nos esforçar, sabe? Muitas vezes a gente vai precisar, sim, naquele momento de preguiça, de querer dormir até mais tarde. Não, vou levantar tal horário, porque eu preciso focar, eu preciso fazer algo já, desde já, preparar para o meu futuro. Então, foque. Se esforce. A Bíblia já fala pra gente aqui, ó, a gente precisa se esforçar. A gente não vai ficar com as mãos assim que vai cair tudo do céu, que Deus vai nos dar tudo. Não, tá? Deus é bom, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele cuida da gente, sim, mas a gente precisa se esforçar, tá bom? Então se esforça aí, adolescente, que Deus vai ter muitas bênçãos para a sua vida, eu tenho certeza, mas você precisa fazer sua parte. Você já deve ter a experiência de desejar ficar sem fazer nada, deitado, dormindo ou apenas relaxando? Cuidado, se isso acontece com muita frequência, olha só, com muita frequência, no caso aqui, você pode estar sofrendo da síndrome da preguiça. Eita, será que tem algum adolescente aí sofrendo disso aí? Síndrome da preguiça? O que você tem feito para afugentar o bicho preguiça, né, que a gente sempre fala aí da sua vida? O que você tem feito aí para esse bicho preguiça fugir de você aí? Então, essa é a ideia que a lição nos traz aqui, nós precisamos fugir disso, e isso aqui, como a lição nos traz, não agrada ao Senhor, tá? Ponto, isso também não agrada, preguiça não agrada ao Senhor. Claro que a gente pode ter um momento, sei lá, um dia ou outro, alguma coisa assim, que a gente quer ficar de boa, tranquilo, quer dormir bastante, né, descansar bastante, ficar sem fazer nada, beleza, tudo bem, isso não é errado. Acontece que o quê? Com muita frequência, se você quer ficar isso todo dia, e aí tem um ponto também, você precisa dormir cedo, tá? Fica aí nas redes sociais aí até 3, 4 horas da manhã, fica jogando videogame, aí fica assistindo série 3, 4 horas da manhã, e aí depois como você vai conseguir acordar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, sei lá, ou 9, né, um horário aí até razoável aí para você acordar e você conseguir fazer suas coisas? Não, aí você vai e dorme até meio-dia, 1 hora da tarde, né? Então não faça isso, durma mais cedo, sabe? Saiba se controlar. Lembra que a gente falou aqui um pouco antes? A gente precisa se controlar, a gente precisa ter o equilíbrio das coisas, tá bom? Senão isso vai se tornar um costume na sua vida e você vai ficar nisso, nessa rotina aí. Isso pode atrapalhar muito do seu sono, da sua rotina diária, pode te deixar de mau humor, tá bom, galera? Então ouça os conselhos que nós estamos falando aqui, tá? Para a gente finalizar já essa lição, que o nosso horário aqui já avançou bastante, eu quero falar 2 pontos aqui. Primeiro, o que favorece a preguiça? Deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Então, ou seja, faça hoje. É para fazer hoje, vai fazer hoje, não fala não, vou fazer amanhã, tá?
Segundo ponto, o desânimo, tá? Terceiro, querer viver apenas de lazer, querer viver apenas só de diversão, de sair, de brincar, de se divertir. Não, a vida não é só disso. Tem momentos sérios, tem momentos que a gente vai precisar trabalhar, momentos que a gente vai precisar estudar, focar por horas, tá bom? Então é isso. E aqui, ó, como vencer a preguiça? Alguns pontos, tá? Então, se você quiser anotar aí, ó, como vencer a preguiça? Durma bem, aquilo que eu falei agora, né? Você precisa ter um sono legal, tá? Segundo, alimente-se bem. Fica comendo aí só porcaria, né? Não fica comendo aí só lanche, só coisas que não... doces, né? A galera gosta muito de ficar comendo doce, chocolate. Cuidado, tá? Com muito, isso daí pode trazer, você sabe muito bem, pode trazer coisas ruins para a sua saúde, tudo mais, isso não é legal. Terceiro, quebre sempre a rotina, ou seja, realizar as coisas sempre do mesmo jeito pode gerar um tédio. Procure usar a criatividade e escolha lugares para passear e eventos interessantes, ou seja, você acorda ali mais cedo, você dormiu bem já, você se alimentou bem, então você vai escolher algum lugar legal, alguma coisa legal para você fazer já desde manhã e preparar o seu dia. Prepare o seu dia, sabe, uma rotina legal para você. O outro ponto, pondere sempre o lugar que você escolhe para realizar suas tarefas. Por exemplo, ler deitado na cama, ou estudar deitado, né? Ou querer estudar com a TV ligada na sala, né? Não, vai estudar, foque só nisso, no estudo, tá bom? Vai assistir TV? Beleza, vai só assistir TV. Quando você vai assistir, né, a série, é só a série, né? Então, quando você for estudar, somente o seu livro, somente ali. Não coloque TV, não vai querer estudar deitado, tá bom? Isso não vai ser legal para você. Último ponto aqui, concentre-se naquilo que está fazendo. Então organize e administre o seu tempo para cada atividade sem abrir mão da prática da oração e da leitura diária da Bíblia. Mais uma vez aqui no finalzinho já nos diz, oração e leitura da palavra. Gente, essa é a chave para a nossa vida, essa é a chave para nós sermos abençoados. Sabe, de tudo que nós estamos falando aqui, conselhos, cada lição de imoralidade, inveja, preguiça, seja o que for, nós precisamos correr para a oração e para a leitura da palavra de Deus. É isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos ajudarmos a ter uma vida saudável, tá bom? Assim você estará dando um passo importante para atingir seus objetivos e concretizar seus ideais. Não desista dos seus sonhos. Olha como acaba aqui, que interessante, né? Não desista dos seus sonhos, galera. Sonhe alto, sonhe legal, mas você precisa se planejar. Você precisa colocar isso nas mãos do Senhor e pedir as bênçãos do Senhor para isso. E eu tenho certeza, e você se planejando, colocando nas mãos do Senhor, orando por isso, se preparando para isso, sabe, focando nisso, se esforçando, como aqui falou aqui em Provérbios, se esforce para isso, sabe, planeje, procure sempre estar focado nisso, que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza disso, sou prova viva de que Deus realmente Ele nos abençoa quando a gente foca naquilo que a gente precisa focar realmente e a gente busca se esforçar, sabe? Você não precisa ser o melhor naquilo, mas você se esforçando e pedindo a ajuda de Deus, Ele vai com certeza te ajudar, abrir a sua mente para você, trilhar um caminho brilhante, um futuro maravilhoso, tá bom? Então a gente encerra por aqui, foi um pouco corrido, né? Peço desculpa, mas tínhamos 2 lições com pouco tempo, mas espero que aqui a ideia tenha ficado claro sobre imoralidade, né? Pegou ali muito na questão do sexo e tal, porque esse assunto está muito aflorado, né, na juventude, na adolescência, né? Assunto para lá e para cá, nas redes sociais, nas séries que tem por aí. Então, mais uma vez, tomem cuidado com aquilo que vocês assistem, tá? Tomem cuidado com aquilo que está entrando na sua mente, as ideias que as pessoas estão dizendo ali naqueles vídeos, tá? Beleza? Enraizado na palavra de Deus, e nós vamos trilhar um caminho brilhante, um caminho abençoador, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer só uma breve oração aqui para a gente encerrar. Pai, nós te agradecemos por essas 2 lições,
tão maravilhosas, cada vez fica mais maravilhoso, Senhor, aprender sobre esses conteúdos, onde vai nos fortalecer espiritualmente, mentalmente, Senhor, para nós trilharmos um caminho maravilhoso. Continue abençoando a vida de cada adolescente, da sua família, guardando a mente e o coração de cada um deles, e que eles possam dar ouvidos a tudo que estão falando aqui, Senhor, e lá no futuro, lá na frente, eles possam olhar para trás e falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo em cada lição, porque o Senhor me ajudou e hoje eu estou trilhando esse caminho e eu louvo ao Teu nome. É isso que nós queremos ver, para que lá na frente, Senhor, o Seu nome seja glorificado e engrandecido. Nós te agradecemos por esta aula, em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, tamo junto, Deus abençoe.